Olá, meus amores, bom dia! Como é que vocês estão aqui no nosso primeiro ano, hein? Olha só, plena quarta-feirinha, estamos aqui de volta às 8 da matina pra gente começar a nossa aulinha de biologia de hoje, né não? Bom dia, meus amores de Ribeiro Gonçalves. Quem mais tá aí, Flávio? Quem tá aqui pelo nosso chat? Tem a Naide, tem quem mais? Deixa eu ver aqui. Estamos com, eita, casa cheia hoje, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Ribeiro Gonçalves e Uruçu. E como é que vocês estão por aí, hein, gente? Como é que amanheceu este dia aí hoje, hein? Hoje a gente vai falar de um conteúdo bem massa, ó. Eita, tem Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro também aqui no nosso chat, dando bom dia. Cheirão pra vocês todos, meus amores. Olha só, hoje a gente vai falar de um negócio super interessante. Tem um nome pequenininho, opa, mas fala de questões que são relacionadas aos equilíbrios. Quem aí é equilibrado, quem é desequilibrado? Professora, depende, né, do dia. Tem dia que eu estou ótimo, tem dia que eu estou zen, e tem dia que eu tô louca, que nem a Shakira, né? Que a Shakira tem uma música assim. Então, é assim mesmo, né? Tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Então, a gente vai compreender hoje esses conteúdos, essa história, né, relacionada a esse terminho que está bem aqui, chamado de homeostase. Homeostase, tá ligado? Então, a gente vai falar uma aula inteira sobre como a natureza e seus processos buscam estar equilibrados, né? Bom dia, Zé William! Seja bem-vindo à nossa aula. Bom dia, Dene, que está assistindo, está mediando aí nossa aula, nossa professora assistente. Ó, homeostase, voltando ao assunto que Zé William me desconcentrou aqui. Homeostase se refere, tem vários conceitos, mas que vão levar sempre a esse entendimento do equilíbrio. Seja dentro de uma célula, né? Bem pequenininha, seja num organismo como o nosso corpo, seja o próprio ecossistema. Estão entendendo? Tudo tem que estar no seu devido lugar. As coisas devem estar organizadas. O Zé William tá reclamando um pouquinho do áudio, né? Vê se melhorou aí, Zé William. Estou melhorando aqui a localization do microfone, mas vamos já ver aqui o que é que está rolando. Vamos de mim. Tudo cortou. Vamos trocar aqui o negócio. Deixa eu achar aqui. Então, estão me ouvindo agora, Zé? Zé William, alô? Tá tudo bem? Melhorou agora? Atenção, atenção. Quando a gente fala, né, dessa homeostase, a gente está justamente se referindo a esses processos que vão possibilitar o equilíbrio, seja da célula, do organismo, do ecossistema. Estão ligados, então, que a gente vai transitar num conceito que passa por tudo isso aí. Então, a gente vai ter exemplos de cada um também, tá certo? Estão prontos, crianças? Que nem o Bob Esponja. Estamos, capitão. Vamos embora. Presta atenção que hoje a gente vai falar de homeostase. Hoje, dia 5 de outubro. Meu Deus do céu. O ano tá passando todos os anos, né, minha gente? Estão passando assim, voando agora. É isso. Disciplina, a deliciosa, a biologia comigo, professora Amanda, tá certo, gente? Quem tá chegando agora, a gente vai apresentar nosso roteiro de aula, né? Com essa temática, homeostase. O nosso objetivo aqui é conferir a capacidade dos sistemas biológicos de permanecerem em estado de equilíbrio interno, mesmo em condições de constante alteração do meio externo. Tudo busca o equilíbrio dentro da biologia, né? Então, a gente vai expor o conteúdo, a gente vai resolver algumas questões também. Tá certo, gente? Então, vamos começar a compreender aqui esse conceito. Tá certo, meu povo de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Ribeiro Gonçalves. Bora lá. Seguindo.
O que é essa homeostase? Então, a gente já está entendendo aqui que é um conceito que tem relação com equilíbrio, né? Ela pode ser chamada também de homeostasia, do grego homeo, que é similar, igual, né? Homo, esse prefixo a gente já conhece, né? Então, homeo é igual. E estase quer dizer estático, parado, equilibrado. É a condição estável em que um organismo ou objeto de estudo deve permanecer para realizar suas funções adequadamente de forma a manter-se em equilíbrio. Então, a gente vai ver vários conceitos aqui que sempre vão levar a gente para essa tendência, né, desse equilíbrio. De acordo com o dicionário Michelis, a homeostase, né, é um substantivo feminino, é uma tendência à estabilidade do meio interno do organismo. Olha só, está se referindo só à região interna do corpo. Mas a gente também vê aqui, ó, que é uma propriedade autorreguladora de um sistema ou organismo que permite manter o estado de equilíbrio e suas variáveis essenciais ou seu meio ambiente, como a retroalimentação. Gente, quando eu falo de sistema biológico, o que é que vocês entendem por sistema biológico, hein? Bom dia, Maria! Maria da Guia Lima, meu amor, bem-vinda à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre homeostase. E falando nisso, a gente está falando que esse equilíbrio, né, que vai ser buscado, mesmo quando há algumas perturbações do meio externo, a gente vai ter aí a organização, a busca desse equilíbrio por meio de vários recursos, tá certo? Mas quando eu falo de sistema, vocês entendem o quê? Sistema. Um sistema biológico é o quê? Professora, Uruçuí, cadê vocês? Ribeiro Gonçalves, Maria, Zé William, Daniel e Naide, me contem, o que é que vocês entendem por sistema biológico? Vocês entendem que... Oi, eu falei, Uruçuí, cadê vocês? Oi, eu fiz uma pergunta. O que é que vocês entendem por sistema biológico? Estou desenhando aqui enquanto vocês me respondem. Né? Estou esperando. Olha meus peixinhos. Olha só, gente, quando a gente fala de sistema biológico, a gente está se referindo a toda unidade que funciona. Uma célula, procarionte, eucarionte é um sistema. Uma bactéria, né, que é um ser unicelular procarionte, é um sistema, né? Se eu tenho um ambiente aquático, né, com aqui os peixinhos, os plânctons, né, fitoplâncton, zooplâncton, isso aqui também é um sistema. Então, dentro da biologia, o sistema vai se referir a todas essas unidades que funcionam, tá certo? Unidades funcionais, tá bom? Continuando essas definições, tá? Quando a gente fala de que pertence ao mesmo que... Ixi, ficou ruim aqui a digitação. DNA. Melhora um pouquinho aí a resposta, Uruçuí. Estou adorando a participação de vocês. É isso mesmo. Então, essa homeostase, né, é uma lei dos equilíbrios internos que rege a composição e as reações físico-químicas que se passam no organismo e que, graças a mecanismos reguladores, são mais ou menos constantes. É o que acontece com o teor no sangue de água, de sais, oxigênio, açúcar, proteínas e graxos, né? O mesmo verificado com a reserva alcalina do sangue, a temperatura do corpo, a temperatura interna. Então, quando a gente observa esse conceito de homeostase, a gente observa, a gente vê que ele está falando do corpo humano, ou de outros organismos que também possuem, né, esses sistemas de regulação. Por exemplo, há uma
entendimento lógico que se você está com sede, seu organismo está precisando se reidratar. Né? O certo, inclusive, é que a gente beba mesmo sem sede, né? E que a sede é um dos mecanismos para manter a homeostase, para manter a quantidade de água no nosso corpo. Tá certo? E assim vão ter vários. A temperatura da gente também é regulada, né? Por esses mecanismos. Precisa manter uma temperatura constante. No nosso caso, a temperatura ela está em volta de 36, 37 graus Celsius, né? E a partir de 37,8 a gente considera febre. E a gente tem mecanismos para manter nossa temperatura constante, mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo que a gente vive numa região super quente, como é que a temperatura do nosso corpo não fica subindo de acordo com a temperatura do meio? Hã? Ah, professora, é porque se a gente for fazer uma caminhada, por exemplo, de casa para a escola, eu caminho uns 2 quilômetros, vamos supor. Quando você chega na escola, por certo, você chega e sua. Né? Então, o suor é uma forma de manter a temperatura do corpo equilibrada, constante. É uma forma de resfriar o corpo, liberando pequenas quantidades de água na sua superfície, pela pele. Né? Então, eu estou aqui só dando alguns exemplos de como a homeostase ela se aplica ao nosso corpo também. Mas ela também vai se aplicar não só ao organismo como um todo, mas até mesmo dentro das células, como a gente vai ver isso. A gente vai ver a homeostase aplicada aos ecossistemas também, tá certo, gente? Ok, Uruçuí, responderam aqui. Professor, é quando pertence ao mesmo DNA, exemplo, um pai biológico, quando tem esse mesmo material genético. Olha, quando a gente fala de homeostase, de um sistema biológico, meus amores de Uruçuí que responderam a gente aqui, a gente está falando de uma unidade que funciona. Sistema biológico pode ser uma célula, se ela está funcionando, beleza. Pode ser uma bactéria, que é um ser unicelular, está vivo, funcionando, é um sistema biológico. Eu já fiz aqui nas nossas práticas um terrário, né? Eu fiz um potinho, botei pedra, botei terra, plantei, botei água e tampei. É um sistema biológico. Por quê? Porque dentro desse potinho de vidro existe vida, tem coisas funcionando ali, né? Então, um sistema biológico, ele é um conceito muito amplo, ele abrange várias coisas, ele abraça várias coisas, né? Desde uma célula que funciona sozinha até um organismo, até mesmo um ecossistema, um ambiente que tem suas dinâmicas, né? Nasce um bicho, morre outro, aparece um decompositor para decompor aquele corpo, volta tudo para o solo. Tudo isso é uma dinâmica, tudo isso é uma coisa que funciona. Se funciona e envolve vida, a gente tem aí um sistema biológico. Fechou o conceito de sistema? Compreenderam? Tá tudo certinho. Gente, as dúvidas, por favor, vão colocando que a gente vai, né, aqui respondendo, tá bom? Então, a gente ainda está aqui vendo alguns conceitos de homeostase. E aqui é o Odum. Odum é um teórico da ecologia muito excelente, maravilhoso. É leitura obrigatória para a gente que é da biologia, né? Ele dá o conceito de homeostasia como um termo, né, empregado para significar a tendência dos sistemas biológicos. Olha aí o conceito de novo que a gente já trabalhou. Dos sistemas biológicos é uma tendência que os sistemas biológicos têm de resistirem a mudanças e permanecerem em estado de equilíbrio. A gente consegue manter. Para algumas situações, a gente precisa só disso aqui, ó. Tempo. Então, toda vez que a gente vê, e a gente vai falar disso ainda na nossa aula, a gente estudou muito ecologia aqui, temos estudado, e a gente falou, por exemplo, de impactos ambientais, não foi? Imaginem vocês a confusão que quando rompeu a barragem de Brumadinho, de Mariana, lembram desse grande horror ambiental que aconteceu lá em Minas?
Vocês lembram dessa história? Vocês imaginam que uma barragem inteira, eu não sei nem quantos milhões de litros de rejeito de mineração, cheio de poluentes, caíram no Rio Doce. E aí, a gente ficou se perguntando se isso um dia ia ter solução, né? E aí foi perguntado ao Ailton Krenak, que é uma grande liderança indígena desse povo, né? Ele é um grande escritor, ele é um grande pensador também, ele já foi uma liderança política também, né? Já representou o povo indígena no Congresso, enfim, há muito tempo atrás. E o Ailton Krenak falou assim, olha, ele fazendo parte dos povos da floresta, né, disse assim, olha, aqui tem jeito, mas a gente precisa ter atividade zero. Deixa que o rio se recupera. Ele precisa que não tenha atividade nenhuma a 100 quilômetros para cima e a 100 quilômetros para baixo. Ok? Ok, gente? Então, a gente vai observando que os ambientes, eles têm uma capacidade de recuperação, de transformação e de tender para um equilíbrio, mesmo quando tem os impactos. Só que para isso a gente vai precisar de tempo, depende de qual sistema biológico você vai estar trabalhando. Tá certo? Professora, vai ter atividade de revisão? Eita, vai sim, claro que vai. No finalzinho dessa aula a gente já vai fazer umas questões e a gente vai tirar um tempinho para ter revisão, tá bom? Então, segundo da JOS, homeostase é quanto mais complexos os ecossistemas, maior tendência apresentam à estabilidade. Isso é, a uma independência cada vez mais acentuada com relação às perturbações de origem externa. Essa tendência à estabilidade chama-se homeostasia. Então, a gente está conversando aqui sobre isso e entendendo que essa tendência a se manter em equilíbrio é que se chama homeostasia. Todos os mecanismos vitais, apesar da sua diversidade, têm apenas uma finalidade, a de manter constantes as condições de vida no ambiente interno, né? Então, o que a gente entendeu já desse conceito? Vendo tudo isso aqui, eu vou pedir que vocês agora respondam para mim, com as palavras de vocês, hein? O que é as palavras de vocês, hein? Depois a gente vê tudo isso aqui. O que é homeostase? 3 minutinhos na tela. Valendo! Bom dia, Arsênio! Estamos falando de homeostase. Já vimos vários conceitos e agora, com tudo isso que a gente já conversou, só para a gente entender esse conceito, o que é homeostase, eu quero que vocês, com as palavras de vocês, respondam para a gente no chat, nas mensagens pelo IPTV, que eu estou aguardando aqui, viu, galera? O que é homeostase? 3 minutinhos na tela para responder. Valendo!
Muito bem, tô sim, Arsênio, estou ótima de saúde. Como é que você tá? Tá tudo em paz? E aí, minha gente, cadê esse conceito? Eu tô aguardando aqui, ó. Pega esse teclado e digita o conceito de homeostase para a aula seguir. Bora conversar. Vamos fazer a atividade. A gente tem que ficar chamando aqui, ó, para a gente poder fazer tudo direitinho, senão não vale de nada o esforço que a gente faz para trazer um material massa, uma atividade massa, para vocês compreenderem esses conceitos e entenderem onde é que eles se aplicam, tá bom? Então, tem que fazer a atividade. Vocês têm kits aí para responder isso aqui. Esses kits, eles funcionam. O teclado está funcionando, a cabeça de vocês está funcionando, bota o dedinho para funcionar para responder também. A rocha, em que vocês precisem de um pouquinho mais de tempo para responder. É assim, horrível quando a gente faz uma chamada para vocês, nossos alunos, e está todo mundo aí, né? E a gente não tem retorno algum. Nem para dizer assim, professor, a gente precisa de mais tempo. Professor, a gente precisa entender melhor. A gente não conseguiu. Porque só assim a gente fecha bem aqui nesse conceito e nessa compreensão. Tá bom, pessoal? É muito importante que a gente consiga se comunicar. Porque nós não estamos juntinhos na sala de aula, mas aqui também é uma sala de aula, né? Eu não estou aí presencialmente, mas nós estamos juntos para compreender isso aqui, tá bom? Então, por favor, participem, façam a parte de vocês também, auxiliem a gente a se animar para dar aula também, porque é desanimador quando a gente vê um monte de gente no chat, um monte de polo no IPTV, e aí a gente recebe respostas de um único polo, que é o Uruçuí, que está arrasando aqui na nossa aula, né? Ribeiro Gonçalves começou a tentar responder ali, estou aguardando. Então, vamos respondendo para animar a aula, tá bom? Ok? Arsênio, você consegue responder, mesmo chegando agora, a capacidade dos organismos de manterem seu meio interno, olha, seu meio interno em certa estabilidade. Perfeito, Uruçuí, é isso mesmo, vocês arrasaram. Agora, esse conceito ele não se aplica só ao organismo, né? Então, a gente vai lembrar bem que uma coisa. A gente vai lembrar os níveis de organização biológica para a gente ver como a homeostase ela se aplica a tudo. Então, quando a gente fala de biologia de vida, a gente tem átomos que formam moléculas, que formam células, resumindo, hein? Que formam tecidos, que formam órgãos, seguindo aqui embaixo, que formam sistemas, que formam organismos. Eu posso ter um indivíduo unicelular bem aqui, pá. Eu posso ter um indivíduo pluricelular bem aqui. Combinado? Aí a gente vai seguindo, ó. Organismos, aí a gente tem população, que é quando são vários organismos de uma mesma espécie, né? População. A gente ainda tem populações diferentes que formam comunidades. E a gente tem os ecossistemas, que é quando as comunidades se interagem com o meio abiótico, né, com o que não tem vida, tipo temperatura, luminosidade, pH, salinidade, quantidade de água, chuva, seca. Essas situações formam o ecossistema quando a gente tem as comunidades interagindo com isso. E o conjunto de todos os ecossistemas, a gente tem a biosfera. Então, a homeostase ela não vai atuar somente aqui nas células, nem só dentro do nosso corpo, mas ela atua também em todos esses fatores que envolvem, né, as populações, as comunidades, os ecossistemas e todo o nosso planeta. E a gente vai entendendo isso também, tá bom? Então, a gente compreende agora que essa homeostase, ela tem tipos, ela se classifica, e vocês vão ver quando vocês forem estudar, forem ler em outros materiais, que elas vão ter esses tipos de homeostase, vão ter nomes até diferentes, né? Então, homeostase biológica, a gente tem homeostase celular, enfim.
vão ser vários os termos, mas a gente vai compreender aqui os gerais. A homeostase ecológica, ela está associada ao equilíbrio da vida no nosso planeta, né? Por exemplo, o controle de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera, que é feito por seres que fazem a fotossíntese. Assim, a concentração de gás carbônico é reduzida, que ajuda a dar condições para a vida humana. Vocês lembram que a gente falou muito disso aqui, né? Então, é o seguinte, a fotossíntese, ela absorve CO2 e libera oxigênio. Nós, animais, por exemplo, com a respiração, a gente absorve o oxigênio e libera CO2. Vocês compreendem que isso é um ciclo, que uma situação auxilia na outra, né? Então, se fosse só isso, estava tudo perfeito, equilibrado. Só que a gente lança mais CO2 na atmosfera quando a gente usa automóvel, quando a gente está na indústria, né? Então, não tem floresta que chegue para tirar esse CO2 todo da atmosfera. Até porque as nossas florestas, elas estão sendo devastadas a cada vez mais. Se a gente for pegar a devastação que já teve, né? Nesses últimos anos, a área desmatada no nosso país aumentou muito. Tem estados que aumentou em mais de 100%, gente. A área devastada. Como é que eu vou tecer fotossintetizante para absorver esse gás carbônico todo que é jogado na atmosfera? Então, essa situação desequilibra, né? Não é uma situação que vai parar, né, equilibrada. Então, tá tudo desequilibrado. E esse desequilíbrio intensifica o efeito estufa e dá no aquecimento global, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom, Railene? Bom dia. Bom dia, galera que está em Ribeiro Galiota. Sejam bem-vindos, meus amores. A gente está falando de homeostase, né, que é a tendência que os organismos, os sistemas biológicos têm de estarem equilibrados, em equilíbrios, e a gente está falando agora dos tipos dela. A gente tem a homeostase biológica, né, que é relacionada à regulação do ambiente interno de qualquer ser vivo, considerando a atuação de seus fluidos, principalmente, né, como o plasma sanguíneo, como o sangue, como a água. Por exemplo, os répteis precisam de fontes de calor externas para manter a temperatura corporal. São animais ectotérmicos, diferente dos humanos que conseguem manter o calor do corpo. Endotérmicos. A gente mantém nossa temperatura constante. Quando a temperatura do corpo da gente quer aumentar, a gente sua. Isso é um mecanismo para manter o equilíbrio dessa temperatura, certo? A gente vai ver isso já já também. Os répteis não. Para eles auxiliarem, né, para eles terem condição de fazer suas atividades, eles precisam termorregular. Eles precisam pegar um pouquinho de sol. E aí, quando eles pegam esse sol, de manhãzinha cedo ali, eles dão um tempinho paradinhos para aquecer os motores do corpo e poder ir caçar comida, e acasalar, fazer qualquer coisa das suas atividades, né? Da sua existência, então, do seu nicho. Então, existe isso, e a gente vai já falar, aprofundar um pouquinho mais nessa homeostase biológica, que é a do organismo, né? Dos organismos. Tem relação com o funcionamento do corpo dos mais variados seres vivos, essa homeostase biológica. E aí a gente tem a homeostase corporal, né? A propriedade do corpo humano em regular diversas funcionalidades, como a nossa temperatura, o pH do nosso corpo, né? Do nosso sangue, né? A pressão arterial, lembram que a gente tem uma pressão arterial e outras funções, além dos nossos fluidos. Então, a gente vai começar pela homeostase corporal, né? Pela homeostase do corpo humano. Só para a gente se situar aqui. Então, existem vários mecanismos para se manter a homeostase, tá certo, pessoal? Os sistemas do nosso corpo se articulam para manter a homeostase através de mecanismos que funcionam por um processo chamado de feedback negativo. A gente vai já ver o que é isso. Isso significa que a resposta do mecanismo é oposta à situação que equaliza e diminui o desequilíbrio ocasionado, né? Então, a gente vai entender que o nosso corpo ele é formado por vários sistemas. Eu tenho um sistema nervoso,
o sistema respiratório, né? O sistema digestivo. Eu tenho um sistema cardiovascular, eu tenho um sistema excretor, eu tenho um sistema de tudo que é jeito no meu corpo. Isso aqui funciona em conjunto. Experimente passar um dia tomando bastante água. Você vai ver que a quantidade de vezes que você vai ao banheiro vai aumentar, lógico, né? Então, o ideal é que a gente tome 2,5, dependendo do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, 2,5 litros de água por dia. Ok? Quando a pessoa se bebe esse tanto de água, a frequência que ela vai ao banheiro aumenta. Então, por que isso acontece? Porque a gente não pode se empanzinar de água, como diz a história, sem tirar o excesso. Não é isso? A gente não pode reter essa quantidade toda de água no organismo. Ela precisa transitar. Então, todos os sistemas do nosso corpo, eles atuam em conjunto. E para eles funcionarem, eles precisam sinalizar de um sistema para o outro o que é necessário. Então, geralmente, pode cortar para mim, Flavilton, por favor. Geralmente, né, no nosso corpo, o sistema que repara, que se liga, né, no que está errado e precisa ser corrigido é o sistema nervoso. E aí ele sinaliza para o sistema endócrino, ou seja, tem um conjunto de hormônios que vão atuar para equilibrar novamente esse corpo da gente. Então, essa homeostase, Railene, Arsênio, Maria da Guia, Zé William, Daniel, Naide, galera de Ribeiro Galeota, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, todo mundo que está assistindo a gente. Essa homeostase, dentro do nosso corpo, ela tem relação simplesmente com o funcionamento de tudo, né? Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de tudo, desde a saúde do corpo físico, a saúde mental, o nosso emocional. Vocês já repararam que quando a gente toma um susto, dói a barriga? Dá um frio na barriga, né? Às vezes a pessoa desmaia, né? Então, isso tem relação com esses mecanismos de homeostase. Quando há um desequilíbrio muito grande, o nosso corpo sente. Esse desequilíbrio pode ser emocional, mas também pode ser um desequilíbrio da quantidade de água no corpo, né? Então, a gente começa a sentir muita sede, a boca fica seca. Por quê? Porque o corpo está sinalizando que precisa repor algo importante como a água. A fome, a gente vai já ver, né? Então, a gente precisa repor nossos nutrientes, a gente precisa estar se alimentando. Quando a gente está com fome, os níveis energéticos da gente vão lá para baixo, né? E aí o corpo passa a buscar esse glicogênio, essa reserva da gente. E aí a gente funciona de um jeito a manter nosso corpo equilibrado. Então, geralmente, os nossos sistemas, eles estão funcionando perfeitamente bem, em parceria. Quando há isso aqui de desequilíbrio, um sinaliza para o outro. Então, o sistema nervoso percebe, aciona o sistema endócrino, que vai liberar hormônios, vai liberar substâncias no nosso corpo que vão nos dar sensações. E essas sensações vão nos fazer agir de uma determinada forma a voltar a ter o equilíbrio do corpo. É massa isso aí. Então, a gente vai entender direitinho agora. Todo mundo compreendeu, né, isso aqui? Então, é relevante a gente continuar mencionando que essa homeostase precisa de funcionalidades do sistema nervoso, do sistema endócrino, né, que é o que vai liberar os hormônios, como eu falei, do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, e tudo isso vai ser acionado para manter o ambiente interno nos níveis adequados, no seu devido equilíbrio. Tá bom? Então, o sistema nervoso ele vai detectar o desequilíbrio, enquanto o sistema endócrino e imunológico agem para equalizar a situação e manter a homeostase. Quer um exemplo? Quem já se cortou cortando uma cebola, fazendo alguma coisa com a faca, né? Você vê o corte ali, e ali você gera um desequilíbrio pequeno, né? Às vezes, você não arrancar seu dedo, mas um desequilíbrio pequenininho. Então, aquele corte ali vai sangrar, mas vai ter uma hora que o sangramento vai parar. Por quê? Porque existem formas de coagular o sangue. E depois vão haver, né, toda uma situação para que você tenha a sua cicatrização. Se entra uma bactéria, um vírus no teu corpo,
é percebido pelo sistema imunológico. E para que esse indivíduo que vai causar uma doença em você não te ataque e não te adoeça, o sistema imunológico vai trabalhar também, tendendo, né, equalizar a situação e manter o equilíbrio, a homeostase. Então, aqui estão só alguns exemplos, né, o cérebro representando o sistema nervoso, e aqui algumas das glândulas, né, do nosso corpo, que também tem relação com a nossa homeostase, tá? A adrenal, o timo, o tireoide, o pâncreas, os nossos ovários, né, quando mulheres, os testículos, quando homens, a glândula pineal, a glândula pituitária. Então, são várias glândulas que vão secretar essas substâncias, vão lançar essas substâncias no nosso sangue e nos dar sensações para que a gente atue para melhorar o equilíbrio do nosso corpo. Até agora tá indo tudo bem? Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Ribeiro Galhota, Railene, Arsênio, tudo certo? Maria da Guia. Os sistemas, quando estão equilibrados, quando eles estão em homeostase, apresentam as seguintes propriedades. São extremamente estáveis, ou seja, eles estão em equilíbrio completo. Todos os seus componentes estão organizados de forma interna, estrutural e funcional para contribuir para a manutenção desse equilíbrio. Eles não seguem uma resposta necessariamente lógica. O resultado de um determinado estímulo pode ser oposto ao esperado normalmente, tá certo? Então, eles têm características quando estão em equilíbrio, né? Então, é por meio desse equilíbrio, por exemplo, que é possível a gente fazer uma regulação nos níveis de água e de sais minerais no corpo. Também a pressão osmótica, né? No processo conhecido como osmorregulação. Tem os rins como principal órgão de controle. Tá? Então, os rins, eles têm as funções de... Os rins, eles têm 3 funções principais. Ele filtra inicialmente nosso sangue, né? Ele excreta o excesso de... junto com a água, né? Ele excreta a urina com aqueles excessos, né, de metabólitos que não foram utilizados, né, e tudo ok. E ele também reabsorve tudo que é necessário. Por exemplo, a glicose. A glicose ela não deve ser secretada na nossa urina. Por isso que, muito antigamente, há muito tempo atrás, eu não sei se até hoje alguém ainda faz, né? Mas era comum as pessoas observarem se a urina juntava formiga, né? Tinha gente que até provava, botava o dedinho assim no xixi e na boca para ver se estava doce. Por quê? Porque a presença da glicose na urina é irregular. Não é para sair coisa, né? Esse açúcar, esse carboidrato, ele não deve sair na urina, né? Então, quando sai, houve um problema e possivelmente alguma patologia relacionada, geralmente diabetes, né? Então, esse rim, ele controla a nossa homeostase, essa nossa regulação de água no corpo. Se o rim não funciona direito, se eu tenho uma parada, né, nos rins, nossa, é um problema muito grande. A primeira coisa que a pessoa tem é um inchaço, edema. Ela fica inchada, ela fica com o corpo cheio de água, né? E aí ela precisa drenar essa água de alguma forma. Então, geralmente é pela urina que sai esse excesso. Sai água na urina, nas fezes, pelo suor, pela nossa respiração, e toda essa água precisa ser reposta. Não deve ficar nem em excesso, nem deve faltar água no nosso corpo, tá certo? Então, quem controla essa quantidade de água no corpo são os rins, principalmente. Além disso, a homeostase atua na excreção de substâncias desnecessárias ao organismo, né? Então, contando para isso com o sistema excretor, que vai excretar quem? A urina, as fezes, tudo isso com auxílio da água, viu? A água ela vai servir como um veículo para botar para fora. Se não fosse água, como é que ia ser nosso xixi, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente ia fazer xixi em pó, ia no banheiro fazer... Não ia dar certo. Ia doer, ia ser terrível. Ou então, nosso corpo teria que ser bem diferente, né? Então, a água auxilia na excreta da urina
e das fezes. Ela é quem vai levando, né? Se você passa 2, 3 dias sem fazer o número 2, meu amor, esse bolo fecal que está lá no finalzinho do teu intestino grosso, ele vai estar naquela região onde se absorve água. E aí, esse intestino vai começar a tirar água das fezes e ela vai ficar cada vez mais ressecada. Então, quando isso acontece, fica cada vez mais difícil fazer o seu cocôzinho. Então, você tem que beber bastante água. Quanto mais fibra você come, mais água você tem que beber, senão ela te dá um efeito contrário, né? Na regulação do sistema digestório, né? Que precisa excretar essas substâncias por meio da urina e das fezes. Os pulmões também fazem isso, excretando quem? CO2, né? A gente libera gás carbônico, o dióxido de carbono, porque ele é tóxico para o nosso organismo. Então, ele não pode ficar no nosso corpo. Então, a gente absorve desse ar que a gente respira o oxigênio e libera, entre outros gases, principalmente o CO2, né? Nossas trocas gasosas são feitas assim. Na regulação e no controle da temperatura corporal, mais uma vez, isso tem relação com a danada da água, tá certo? Realizados pela pele e pela corrente sanguínea. A manutenção de glicose no sangue, isso é feito pelo fígado e pelo pâncreas, entre outros processos. Então, só para a gente ver, por exemplo, como esse fluxo da água acontece dentro das nossas células, tá bom? Esses desenhos aqui em vermelho são células do sangue, as células vermelhas do sangue, as hemácias, ó. Aqui eu tenho as hemácias no estado normal. As hemácias aqui, elas estão normais. Quando ela está normal, ela tem esse formatinho de disco, né? Disco bicôncavo. Olha aqui, ó, as hemácias da gente. Minha gente, vocês já se perguntaram por que é que quando a gente está desidratado, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente vai no hospital, né, que está desidratado, por que é que ao invés de botar água na nossa veia, bota soro fisiológico? Já se perguntaram isso? Por que, professora, se a gente está precisando de água, a galera bota soro na nossa veia? Então, o que eu vou explicar para vocês tem relação com essa situação. Então, olha só, as hemácias são as células vermelhas, né? A gente chama de glóbulos vermelhos do sangue. Elas têm esse formatinho aqui, ó, de um disco bicôncavo. Ela é assim, ó. Assim não, essa daqui tá parecendo hemácia de quem tem anemia falciforme. Não, não é assim não. Ela é bem redondinha e ela tem um buraquinho, uma partezinha fundinha aqui no meio, né? Dá para ver assim pelo desenho. Então, nossas hemácias, elas têm esse formato, mas se o meio tiver equilibrado, se a quantidade de água que tem dentro da hemácia e a quantidade de sais, né, e água que tem fora da hemácia são equilibradas, são iguais. Então, quando isso acontece, isso aqui é um meio isotônico, né? Um isotônico é quando você tem um meio, né, com concentração de sais, né, iguais à concentração de sais que tem no interior das células. Eu vou fazer bem que desenhando para vocês entenderem. Eu tenho uma hemácia aqui e eu tenho um meio isotônico quando a quantidade de sais que eu tenho dentro da hemácia é igual à quantidade de sais que eu tenho fora da hemácia. Estão vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tá igualzinho. Essa quantidade de sais fora é a mesma quantidade de sais dentro. Então, o meio está igual. Tanto fora quanto dentro tem a mesma concentração. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, um meio mais concentrado, né? Esse meio ele vai se chamar hipertônico. O meio hipertônico é quando tenho aqui, ó, a quantidade de sais fora maior do que a quantidade de sais dentro. Então, ó, eu tenho aqui uma quantidade de sais dentro das hemácias
E fora das hemácias, eu tenho essa quantidade de sais que a gente está vendo aqui pelo desenho, que é muito superior, né? Então, essa quantidade é diferente, ok? Quando isso acontece, acontece um fenômeno interessante, que a água que está dentro da hemácia vai sair. Porque a água, ela se movimenta por um processo chamado de osmose. Então, a osmose vai fazer com que sempre, 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 amém, a água vai sair de onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Por que que a água vai sair da célula? Porque fora da célula tem mais sais. E a água vai se comportar querendo igualar os dois meios. Ela vai querer equilibrar. Então, isso é quando o meio tem uma concentração de sais maior do que o interior da célula. Esse meio a gente chama de hipertônico. Né? Traduzindo aqui. Então, o que acontece com a célula, então, se a água sai? A célula murcha. Ela perde em volume, né? E a gente ainda pode ter um meio hipotônico, ou seja, vou apagar de novo para a gente fazer desenhando que a gente entende melhor. O hipotônico é o contrário do hipertônico. No meio hipotônico, a quantidade de sais que tem fora é menor do que a quantidade de sais que tem dentro. O que é que vai acontecer com a água aqui? Ela vai entrar ou vai sair da célula? Se eu tenho mais sais dentro da célula, né? Eu vou passar a água para dentro da célula ou para fora da célula? Se a concentração maior está dentro da célula. A água entra ou a água sai? Nesse desenho aí que eu fiz, nesse terceiro caso. Em Arsênio, Railene, Maria da Guia, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Ribeiro Galhota. O que é que rola aí? O movimento da água vai ser sempre no sentido do que está menos concentrado de sais para onde está mais concentrado. Então, o que é que vai rolar aqui? A água vai entrar na célula. Aqui tem menos sal, então ela vai para lá, né? Ali que está precisando de mim para eu dissolver, diluir essa quantidade muito alta desses sais. Então, a água entra. E o que é que acontece com essa célula? Ela fica túrgida. Ou seja, ela fica cheia de água. E aí ela pode romper, ela pode estourar, como é o caso que aconteceu bem aqui com essa célula. Ó. Bem aqui ela estourou. Ela espocou de tanta água que entrou nela. Então, esse é o perigo do meio hipotônico. Quando a gente fala que a célula rompeu por conta da água, a gente chama de hidrólise, né? Lise, o rompimento da célula. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, a gente vai entender agora por que é que a gente não bota água na veia, porque a gente mata a pessoa. Porque a gente botando água, a água não tem a mesma concentração de sais que tem o interior das hemácias. Ela tem uma concentração mais baixa. A água, ela é um meio hipotônico. O soro fisiológico, ele tem 0,9% de NaCl, que é o cloreto de sódio. As hemácias, elas também têm a mesma quantidade, 0,9%. A um meio hipertônico, por exemplo, se eu botar a 2%, a célula perde água para o meio. Se a pessoa já está desidratada e eu boto uma solução com sal de 2% na veia dela, ela vai murchar a célula dela, ela vai desidratar mais ainda. E se eu boto água na veia da pessoa, a água não tem a concentração nenhuma de sal. Então, vai entrar tanta água nessa hemácia que ela vai se rasgar. É por isso que quando a pessoa está desidratada, isso mesmo, Zé William, você está certíssimo. Quando a pessoa está desidratada, ela perde, né? Ela, como é que eu posso dizer? Ela recebe o soro fisiológico, né? Então, o soro fisiológico,
ele tem uma concentração de sais bem próximas à concentração de sais das nossas células, tá bom? Se cair água no teu olho, arde, mas se você lava seu olho com soro, não dói, não arde, né? Não incomoda. Por quê? Porque as nossas células não sentem. Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo de homeostasia celular. Qual é essa homeostasia? É o equilíbrio da quantidade de água e de concentração de sais que existe dentro das células, né? A célula, ela não pode perder muita água para o meio, porque ela fica, a gente chama de plasmolizada, quando ela está murchinha assim, ó, né? Esse primeiro momento aqui, ela está plasmolizada. Ou seja, ela perdeu, ela murchou. Ela murchou porque perdeu água para o meio. Aqui no meio isotônico, a célula está normal, né? Iso é igual, isotônico é porque tem a mesma concentração, né? Que tem dentro das células, tem fora. E o meio hipotônico, ele tem uma menor concentração. Hipo é abaixo, né? Pouco, baixo. Então, o meio hipotônico, ele é pouco concentrado. Então, essa baixa concentração vai fazer com que haja uma entrada de água nessa célula. E isso vai fazer com que ela estoure, se entrar demais. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Isso aqui é um exemplo simples de homeostasia celular, quando a gente observa a presença da água. E relembrando, quando a gente fala do passeio que a água faz para dentro e para fora da célula, a gente está falando de osmose. A água sempre vai obedecer esse gradiente osmótico. Eu quero saber se todos vocês estavam aqui daquela vez que eu fiz uma prática, que eu abri uma batata aqui no estúdio e botei sal, fiz um buraquinho na batata e botei sal de cozinha dentro dessa batata. Vocês lembram que a água passou todinha de dentro das células da batata para fora? E quando a gente terminou, eu até derramei assim a água da batata. A batata desidratou. Por quê? Porque tinha sal. Quando chega o sal, a batata estava crua, hein? Quando eu tiro esse pedaço da batatinha, que eu boto o sal em cima, logo, logo a água que está dentro da célula da batata vai sair. Vai sair dela. Vai acontecer isso aqui. Porque o sal na batata é um meio hipertônico, né? Então, a gente observa o movimento da água, que sempre, sempre vai sair de onde tem menor concentração de sais para onde tem maior concentração de sais, tá bom, Arsênio? Então, isso é um exemplo. Se você quiser e puder fazer, pega uma batatinha, corta no meio, faz um buraquinho no meio e enxuga a batata. Passa um papelzinho assim, um guardanapo para enxugar, para você ver como a mágica acontece. Aí você bota uma pitada de sal nesse buraquinho que você fez. Logo, logo, com alguns minutos, você vai ver que a água vai sair de dentro das células da batata e vai passar para onde está o sal. Justamente esse movimento aqui vai acontecer, né? Porque a batatinha tem suas células e ela vai perder água para o meio que está cheio de sal. Tá bom? Então, a gente vê que há um equilíbrio, né, dessa água. A água ajuda o nosso corpo a se manter em equilíbrio de várias formas e nesse exemplo a gente está falando da concentração de água, da quantidade de água que existe no interior das células do sangue, tá bom? Então é isso que justifica a gente não se reidratar com água na veia. A água na veia é um meio hipotônico. A água não tem concentração alguma de sais, né? Claro que a água que se bota, que se usa em medicação, é água destilada. Ela não tem sal nenhum. É diferente da água que a gente bebe. Mas, nessa situação, você jamais poderia colocar água na veia de uma pessoa, porque ela vai romper as células do sangue dessa pessoa. Vai ficar entrando água na célula, ela vai estourar. Tá bom? Por isso que não se faz isso. Então, olha só. Como é que ocorre a manutenção dessa homeostase, né? Então, esses mecanismos, vocês viram que a gente precisa ter o que a gente chamou ainda agora de feedback, né? Ou ainda o que a gente chamou de retroalimentação. Então, esses mecanismos, né? Esse feedback é um mecanismo de retorno da informação ou processo, de forma que uma resposta, que é chamada de output, isso aqui é a resposta, ó.
né? A determinado estímulo haja sobre esse mesmo estímulo, chamado de input. Esse input vai ser o estímulo. Esse estímulo vai gerar uma resposta. Estão vendo? Essa resposta, o que é que vai ser o feedback? Vai ser a ação feita. Vai ser isso aqui que eu estou marcando, ó. Isso aqui é o feedback negativo. É a resposta ao estímulo, né? É um mecanismo de retorno dessa informação. É o retorno desse processo. Tá certo? Então, é isso que significa esse gráfico, tá? Então, esse feedback negativo, ele vai ser o principal mecanismo que atua em um organismo a nível biológico, sendo muitas vezes considerado o primeiro mecanismo, o mecanismo primário da manutenção da homeostase, do equilíbrio, né? Então, ele é a reação pelo qual o sistema responde de modo a reverter a direção de um estímulo. Ou seja, é uma resposta que tende a inibir determinado estímulo. Ele vai acabar com o estímulo, porque esse estímulo pode fazer com que haja desequilíbrio no corpo. O que é que pode ser esse estímulo? A chegada de uma bactéria patogênica no corpo. Ele é um estímulo. Eu cheguei aqui, ó. A bactéria é um input, um estímulo, né? O que é que vai ser a resposta, o output? Vai ser o acionamento do sistema imunológico. E aí, o que é que vai ser o feedback negativo? Vai ser a atuação das células do sistema imunológico para detonarem essa bactéria. Estão entendendo o que é estímulo, resposta e feedback? Então, é assim que funciona. Um exemplo. Outro exemplo, aliás, que eu já dei o exemplo da bactéria. O outro exemplo é a regulação da temperatura. Quando a temperatura corporal fica fora dos níveis saudáveis, né, alguns receptores na pele da gente e no cérebro vão captar essa alteração e vão desencadear reações fisiológicas que geram ou liberam calor para que a temperatura volte à normalidade. Ou seja, a própria alteração da temperatura desencadeia a reação de retorno da temperatura para os níveis aceitáveis, para os níveis constantes. Numa situação de muito frio, isso acontece, né? A gente arrepia. O arrepio é um estímulo para que a gente capte um pouco mais de calor no meio, né? Quando a gente está numa situação de muito calor, a gente sua e a gente também perde água de outras formas para regular essa quantidade de calor que é gerado dentro do nosso corpo, né? Então, a gente observa que esse feedback ele acontece atuando. Então, o feedback, ele é um mecanismo, é a atuação da resposta, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse primeiro momento que a gente está falando de homeostase, né? Na nossa próxima aula, a gente vai dar uma continuada nesse conteúdo, porque vai ter total relação com a outra temática, que vai ser justamente a parte de poluição, né? E desequilíbrios ambientais. A gente ainda vai continuar essa temática, tá? Logo, na sexta-feira, e vamos dar início também à compreensão dessa homeostase, mas já aplicando esse conceito ao entendimento dos desequilíbrios provocados por poluições, tá certo? Então, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa semana e a gente se vê na sexta, ó. Cheiro grande, até mais e tchau, tchau.